Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre gestão de negócios, carreira, relacionamento. Não, a gente vai falar sobre a obviedade. Sim, nós vamos falar sobre o óbvio, um óbvio que pode ser transformador na sua empresa. E para conversar conosco sobre esse assunto e nos explicar um pouco melhor o que isso significa, nós convidamos o presidente do Instituto e da Escola de Marketing Industrial, José Carlos Teixeira Moreira. Desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Muito obrigado, Milton. José Carlos, falei aqui que nós íamos tratar do óbvio. Qual é a importância do óbvio na vida das empresas? Pois é, o óbvio é um dado, é uma coisa tão interessante, porque há várias maneiras de entender. Você diz assim, é óbvio que uma cadeira tem que ter um encosto, por exemplo. Uma poltrona, uma mesa tem que ter um tatame, sei lá, um restaurante tem que ter um cardápio, alguém que atende. Mas o que eu tenho notado é assim, que clientes elogiando a empresa que ele comprou alguma coisa, para outros amigos dele, eles elogiam coisas pequeníssimas que a companhia fez, que são quase óbvias. E falam com aquilo como se aquilo fosse o grande diferencial. É interessantíssimo. Então, por exemplo, eu estive lá naquela loja, fui comprar aquela geladeira, você não pode imaginar, ao chegar lá, a pessoa que me atendeu era de uma simpatia tão grande, ela percebeu que eu estava um pouco suado, assim, ela me trouxe um copo d'água. Ao mesmo tempo, ela me contava isso, dali um pouco, não sei o quê, dali um pouco, parecia que nós éramos amigos. Olha, eu fiquei muito impressionado. Eu fui ao banheiro lá daquele restaurante, você não sabe o que aconteceu. Tinha uma cestinha com tudo. Tinha até desodorante. Eu nunca vi coisa igual. Sabe, são coisas assim. Dali um pouco. Você sabe que eu estive naquele barbeiro e eu gosto muito de telefonar. E você sabe que ele me vestiu aquele pano que protege e tinha um pedaço de plástico embaixo, assim, que eu conseguia ver o meu celular cortando o cabelo, sem cair cabelo. Você vê que coisa. Ele não diz assim. A empresa que eu fui tinha um elevador fantástico. Comprou um novo sistema de transmissão de calor, não sei o quê. Isso mesmo no mundo industrial. Isso nos chamou muito a atenção e percebemos assim, engraçado, são coisas tão óbvias. É imaginar que se você chega num determinado estacionamento, tem um manobrista. Agora, o manobrista olhar o pneu murcho e dizer assim, o seu pneu está baixo? Eu falei, eu vou sair daqui. Quando volto, o pneu está trocado. Ele fala, mas olha que empresa. E aí fui percebendo, Milton, que é assim, não era do alto nível da organização que partiu essas coisas. Eram de heróis anônimos da organização. Pessoas que você não sabe nem se trabalham lá, se são terceirizadas ou não. E aí começamos a estudar que mundo era esse. Tá, e vocês chegam aqui conclusão, porque eu queria tentar entender o seguinte, já que estamos falando do óbvio e você usou aí vários pequenos exemplos de anônimos dentro da empresa que Isso. tomam isso. Agora, isso é feito de maneira estratégica pelas empresas ou isso acaba acontecendo mais por iniciativas individuais? Então, nossa, eu não sei se é descoberta, a nossa grande surpresa foi que a companhia era capaz de ter uma liderança, quase todas elas tinham uma liderança genuína e partiam do pressuposto de que o lucro devia ser a justa paga por aquilo tudo que acontece para os clientes pelo conjunto da obra. Quer dizer, tudo que ela faz. Ela procura fazer coisa útil, ela procura ser ética, assim, é uma geral, com testemunho da primeira linha, sem dúvida alguma. E aí nós percebemos que o contexto fazia despertar um estado de espírito que sem você dar ordem nenhuma, as pessoas agiam assim. E é curioso, porque se você pegar todo o management book, e aquilo que a gente foi formado, eu fui diretor de várias empresas, tenho companhia disso, é assim, a gente foi formado dentro do contexto de competição. É competição, quer dizer, então tem que falar, a competição, a competitividade. E acontece que isso nasce do contexto de cooperação. Se a gente quisesse fazer de novo uma metáfora que já é até hoje antiga, mas começou há muito tempo atrás essa discussão, é uma diferença, por exemplo, entre o tênis e o frescobol. O tênis eu jogo para você errar. O frescobol, que foi aquele joguinho, eu jogo para você acertar. Então predomina o contexto de cooperação. Então são atitudes individuais num contexto coletivo solidário. Em outras palavras, muito independente do setor que o cara trabalha, ele para ali e fala assim, o senhor foi atendido? Eu posso dar uma olhadinha nisso? Ele não é daquela área, mas ele faz em benefício do todo. E eu tenho notado que essas pessoas acabam estando de bem com a vida. Porque o gesto de servir é extremamente engrandecedor. Agora, se a companhia cobra de maneira estúpida a participação das pessoas, elas agem de maneira estúpida. Nessa área
esse fato de não ter papel higiênico ali no banheiro não é um problema seu. Você tem uma área que cuida, o cara aprende a fazer isso, entendeu? De maneira que eu acho que uma companhia de sucesso é um contexto de cooperação, de todo para gerar preferência de quem escolheu servir. Entende? Mas como você lembrou logo no início dessa sua resposta, isso está muito ligado, então, ao comportamento do líder. Está ligado à ideologia que move a companhia. Porque uma companhia que tem, por exemplo, como pressuposto tirar partido de tudo, maximizante, de uma forma... É aquelas onde predomina a visão financeira de curto prazo, ela tem mais dificuldade. E hoje o que está acontecendo é que, pela minha experiência com muitos jovens, etc., também, através da escola, através da Getúlio Vargas e tal, a grande maioria dos meninos não quer trabalhar nas empresas mais. Porque eles percebem que lá eles não conseguem ter causa suficiente que movam a vida deles. Porque só o dinheiro não consegue, entendeu como é que é? Então, é como se pusesse assim, essas empresas que têm esse tipo de maneira de ver a vida, não é? Elas geram dinheiro simbólico, por isso que é um lucro admirável e merecido. A outra é meio diabólica, porque é às custas da perversão, né, do que acontece. Isso são leituras feitas em grandes bate-papos e através de um negócio chamado usina do conhecimento que a gente tem lá, né? Então, você diz assim, é estratégico? Eu acho que é mais, é uma filosofia de empresa. Porque a estratégia é a maneira de conhecer. E por que eu não gosto muito de achar só que é estratégico? Porque remete a imaginar que tem um script. E todo mundo movido por script não é o íntegro suficiente para viver o que está acontecendo agora. Entendeu? Você várias vezes usou o nós aqui. Você está se referindo à escola de marketing A escola industrial, instituto, a usina de conhecimento. Da está escola. dentro da É, escola, isso, faz parte parte. desse trabalho, É. dos estudos que É. vocês realizam e dos trabalhos que vocês Isso. desenvolvem nas empresas. E aí, eu queria compreender o seguinte, as pessoas vão lá, batem na porta e dizem assim, ô José Carlos, eu quero descobrir o óbvio na minha empresa. Olha, até hoje eu não vi. Mas o que eu descobri que depois que foram, eles achavam que era o óbvio. Eles falavam, por isso que também nasceu esse conceito. Por isso que o título que nós estamos dando é o brilho do óbvio. Porque eles falaram assim, exauridas que são as formas que até hoje nos mostraram para conquistar clientes, para manter uma empresa saudável, é óbvio que eu tenho que fazer aquilo que o Kant falou. O certo, o verdadeiro e o bonito. Então, por exemplo, 3 dimensões do brilho do óbvio que a gente descobriu. A primeira foi o seguinte, o sujeito quando compra alguma coisa, não importa o que está comprando, ele é premido por uma certa insegurança. Será que eu estou fazendo uma boa escolha? Será que é hora? Ainda mais nesse momento do Brasil, né? Onde a confiança fica assim. Ao mesmo tempo, ele tem a autoestima dele roubada, na maior parte dos casos. O senhor não sabe, isso aqui é assim, etc. O senhor tem o seu cartão de crédito, o senhor pode passar o CPF? Eu falei, pera um pouquinho, mas o CPF... Mas o senhor tem que mostrar o CPF, por quê? Não, porque aqui vem gente que mostra o CPF dos outros. Quer dizer, não, quando eu compro geladeira eu mostro o meu mesmo. Televisão, sei lá. É muito engraçado. Você fala, mas é óbvio que o sujeito ele tem um sistema para fazer aquilo, né? Então essa primeira dimensão. Funciona o sistema da desconfiança. Porque o sistema de gestão predominante nas empresas, Milton, por força da visão predominante financeira, é da desconfiança. Tanto é que você pede desconto. Desconto vem de desconfiança. Né? É como se eu fosse pescar e dizer o seguinte, eu peguei uma tilápia desse tamanho. Aí seu filho adolescente fala, pai, menos, pai. Dá um desconto. Dá um desconto aí vira o tamanho desse peixe. Desconto, entendeu? Bom, então essa é uma dimensão curiosa. A primeira, então, dimensão é assim, que a gente foi percebendo do brilho do óbvio. Clientes serem tratados como seres humanos. Você sabe que, a propósito disso que você está falando conosco agora, e dos clientes tratados como seres humanos, tem a pergunta da Cristiane Dorini, que nos acompanha pelo Facebook, e diz assim, minha visão é que ainda nossos serviços precisam melhorar em todos os segmentos. Quando você tem um bom relacionamento e atendimento adequado, você consegue a fidelidade do cliente. Vocês concordam com isso? Pergunta aqui a Cristiane. Então, é tão interessante porque, primeiro, eu não gosto do termo relacionamento. Porque relacionamento pai e mãe ensina que você deve tratar as pessoas muito bem. O que eu estou falando, que é outra dimensão do óbvio, é assim, é a construção de relações de significado. Porque qualquer cliente, qualquer pessoa que chega numa companhia, ela não chegou para comprar aquilo que você está vendo que ela está comprando. Porque 70% do tempo que uma pessoa está ouvindo a outra,
ela está fazendo um plano de futuro. Ela não está prestando bem atenção naquilo que está sendo Explica falado. aqui, você está falando, a pessoa que está ouvindo você, ela está pensando... 70%. Ela está olhando assim e falando, nossa, olha que pessoa legal que está me servindo. Eu acho que eu deveria contratar isso para trabalhar na minha empresa. Isso é um Ele plano tá de fazendo um futuro. plano de Não é futuro. que ele não esteja prestando necessariamente atenção nele, mas aquela pessoa provocou também esse tipo de É, pensamento. ou quando eu estou diante de uma pessoa, como o ser humano é o único bicho que tem noção de futuro, até a tecnologia nos mostrar até hoje, podemos estar enganados e chegar no Sem céu dúvida. diferente. Ele está fazendo um plano de futuro. Por isso que pai e mãe dizem assim, minha filha, não faça isso, que isso não dá futuro. Ah, a propósito, o senhor saiu daquela empresa por quê? Eu não via futuro lá, Milton. Eles falam futuro. Então veja só que importante, nenhum produto, nenhum cliente é fiel a produto nenhum. Não é fiel. Porque se nós fôssemos fiéis a produto, não estava nem aqui na CBN, tinha um outro sistema de fazer. Você teria vindo aqui a cavalo, porque o cavalo prestou um imenso serviço para a humanidade. Graças à nossa infidelidade a produtos que a tecnologia desenvolve. Você nunca viu passeata na Paulista para a volta do carburador? Uhum. Para a volta do que as minhas crianças nem Mas sabem não o dá que é. ideia, né? Dá Vai, de fazer. Hoje em vai. dia vale a pena. Para a volta do pneu com câmara. Então significa o seguinte, o que resta uma empresa fazer? Construir relações de significado. Relação de significado é aquela que você não apaga nos seus contatos no iPhone ou no seu smartphone. Tem uma história. Como se cria esta relação? Você Partilhando. lá no início, me perdoa, já interrompi você, mas é que você lá no início disse, quando tratou do o brilho do óbvio, é que você chamou a atenção assim, não tem um manual, não se deve ter um manual, Não. inclusive, porque senão vira ali algo automático, Personagem. perdeu a relação. Perdeu a relação. Né? Como se cria essa relação de significado a qual você se refere? Então, se existiu um como, que aliás a gente está atrás, mas um deles poderia ser o seguinte: entender, compreender, porque o segredo é você compreender. É para isso que existe a questão filosófica. A filosofia é para compreender, a ciência tenta explicar. E a arte humaniza, né? É só isso que interessa. Compreender que o nosso grande desafio na vida é o sonho de futuro e tentar viabilizar. Aliás, eu só vim aqui por causa do meu futuro. Acho que você também. Porque o presente está resolvido. O passado, a nossa querida que está assistindo, ela está coisas de futuro, né? Então, significa entender isso, você consegue viajar para o futuro sem perguntar. Você percebe no que está em jogo. Se aquela senhora está comprando aquele fogão, é só o fogão? Provavelmente aquela senhora, ela faz o almoço de família, ela cozinha, ela contribui. Quando você entende a dimensão muito maior e o significado, você começa a criar relações de futuro, relações significativas, que temos com os nossos amigos, que temos com pessoas que a gente preza. Então essa é uma grande sacada para você ver, dar um lustre naquilo que é óbvio e que pode não parecer. Quando uma empresa desenvolve um produto, ela deve levar isso em consideração? Ela consegue enxergar isso? Se ela tiver essa visão de que uma companhia é um agente social, que só pode existir, tanto é porque o primeiro documento chama contrato social, não é contrato econômico, se ela pode existir para fazer a sociedade melhor, até que sociedades desenvolvidas não permite que empresas as façam pior, né? Na hora que ela tem isso, o produto é apenas o motivo para mandar a nota fiscal. Agora, ele tem que ser maravilhoso, porque aí tem a ciência para fazer. Mas o sonho de futuro, o significado que aquilo vai ter para a pessoa, é o que muda. É como um dia desse, conversando com o pessoal da indústria automobilística, eles diziam assim para mim, então, Zé Carlos, nós temos que cuidar da experiência do cliente no automóvel. A experiência, veio com uma conversa assim e tal. Eu falei, engraçado, né? O automóvel, como dizia o James Packard, que foi um cara fantástico, ele diz dos seus ocupantes e o que eles vão fazer. Porque se eu quero vir aqui, ou quero ir na casa de um amigo meu, o meu automóvel, por mais que eu goste, o significado é eu estar junto com o meu amigo. O carro é um cúmplice, mas eu não fico assim, olha o freio, dá uma olhada o freio a disco dele, olha o airbag, olha, que isso é um olhar de um técnico que põe o produto aí. Então, o produto, ele é o motivo, não é o motivo principal, ele é o veículo daquilo. Então, isso vale para produtos de consumo, produtos industriais, entende? Então, isso é uma forma, a casa tinha que estar um pouco mais afeita a refletir sobre essas questões. O Rogério Caramante, já que você está perguntando aqui ou falando sobre futuro, comenta aqui o seguinte. Bom dia, José Carlos. Theodore Levy nos ensinou sobre a miopia em marketing na década de 60, porque
as empresas brasileiras, em especial as de B2B, não conseguem enxergar o futuro e não só o umbigo, e trava o desenvolvimento e a competitividade brasileira no exterior. E ele faz uma pergunta nisso. É assim mesmo? É muito assim, ele está certíssimo. Aliás, o Fyodor Levitt, o melhor livro que aconteceu de marketing foi dele. Aliás, você sabe que esse marketing myopia foi o que mais vendeu a Xerox, né? A Xerox deve muito a eles, porque é tanta cópia. Porque eles pensavam em estrada de ferro, quando na verdade a estrada de ferro era um desenvolvimento disso. Exatamente. Isso aí é um pouco do viés de visão tecnológica predominante, sabe? Produção. Eu trabalho há 40 anos em marketing business to business, né? E eu percebo que tem um pouco desse viés tecnológico. Quer dizer, ela se autorrealiza como se fosse uma companhia em que o natural era a tecnologia, quando o que existe é a tecnologia estar a serviço do homem. Não é? Então, o terceiro ponto do brilho do óbvio é o gesto de servir. Companhias de enorme sucesso são banhadas pelo gesto de servir. Gesto de servir. O gesto de servir não é ser serviçal. É eu colocar a vocação que eu tenho, o dom que eu tenho, o prazer, como posso responder esse nosso ouvinte muito especial, em construir coisas técnicas a serviço de fazer algo melhor. A tecnologia só tem esse papel. Tanto é que a tecnologia só cuida de velocidade. Você vê, desenvolvemos tanto a tecnologia, mas o tempo continua 24 horas por dia. Olha que horror. Quer dizer, o seu tempo, meu tempo é mesmo do que foi do Steve Jobs, que foi do Akio Morita, o que é hoje. Né? Mas ela não mexe com a velocidade para a gente poder fazer mais coisas no mesmo tempo? Então, pois o mais engraçado é que não consegue. O drama geral de todo mundo, inclusive o nosso aqui, foi assim, desculpa, eu não tive tempo. Eu estou precisando de um tempo. Me dá um tempo. Eu preciso de um tempo. Você veja que importante. Então, a velocidade dá conta de um pedaço. O tempo é a nossa discussão. Tanto é que você sabe quais são os 3 mercados óbvios hoje? Quais são? 3 mercados óbvios que se eu pudesse começar minha vida, eu tentaria ter visto melhor. Primeiro é tudo que prolongue a vida humana. Se você tiver num mercado que prolonga a vida humana, este mercado é matador. Curioso, matador e prolonga a vida, porque ele é fantástico. A segunda coisa é o mercado que melhora a qualidade de vida. E o terceiro, isso é o segundo. O terceiro é aquilo que muda o mundo para melhor. Por conta de empresas válidas, acidentalmente, há 25 anos que nós criamos um conceito que hoje deu origem a um monte de coisas, inclusive um monte de coisas tem por aí no mundo, acho que a gente entrou na linha do mundo para melhor, entendeu? Porque é a única explicação que eu tenho. Entende? Então, o que ele diz assim, que é mais do que miopia. É entender a razão de ser. Entender a razão de ser. Essas empresas que têm mais admirabilidade, elas navegam nesse tipo de coisa. Então, isso nasce de momento para reflexão, é parar e pensar, é filosofia pura. Que, curiosamente, eu, como engenheiro mecânico, aprendi que era perda de tempo. Mas é a filosofia. Vamos pensar. Filosofia só serve para compreender. Agora, a segunda é a ciência. O que a ciência dá para explicar? Porque ela não dá conta de tudo. E outra é a arte. Porque é a arte que humaniza. A arte humaniza tanto que se você tem um filhinho pequeno e recebe um cartãozinho dele e fala, pai, você fala, olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Então eu cheguei à conclusão de que o céu, para mim, deve ser o óbvio. Com imenso e divino brilho. Você falou em 4 dimensões do brilho do óbvio? Não, 3. São 3. Então, faz o resumo das 3. Então, a primeira, eu acho, é o cliente como ser humano. Tá certo? O segundo é relações de significado. Imaginando o seguinte, que 70% do tempo eu estou fazendo um plano de futuro, porque eu quero um futuro melhor. E a última é o gesto de servir. Agora, você falou cliente como significado. Das coisas que a gente... Cliente como significado. Não. O primeiro. A primeira é assim, cliente como ser humano. Como ser humano. Desde o início, a gente ouve e conversa com as pessoas, aí o pessoal diz assim, tem que focar no cliente, minha empresa está focada no cliente. Judiação, é só discurso isso? Judiação. Eu jamais ficaria focado no cliente. Eu ficaria com o foco do cliente. Focar no cliente é imaginar que o cliente, que é neófito naquilo que ele está comprando, seja capaz de me ensinar o que eu devo fazer quando a sociedade me pagou para eu mergulhar naquele negócio que eu estou fazendo, caramba. Seria um médico. Chega assim, senhor, eu faço o que o senhor quiser, o que o senhor quer. Eu estou com uma dorzinha aqui, ó, senhor, abre aqui, cuidado para não estragar a camisa, dá um Tilenol, mata o cara. Porque a ciência médica fez um médico. Então, o foco é o que ele está olhando. Eu estou olhando para vocês, 70% do tempo estou fazendo um plano de futuro. Olha que pessoa especial. Olha que pessoa especial que fez essa pergunta. Como é que eu poderia ter acesso a ela e convidá-la para... Sabe, plano de futuro?
Então, o Quer dizer foco que a empresa também tem que ter o plano de futuro quando está se relacionando com o cliente? Não, ela quando o cliente se relaciona com ela, também o cliente faz o plano de Pois é, futuro. o cliente faz, mas e a empresa para pensar como o cliente, ele tem que agir assim, ela tem que agir assim Ela também? deveria entrar, ter a capacidade e humildade de dar um tempo para escutar e observar mais do que perguntando, porque quando você pergunta, o cliente só fala de autópsia. Olha, eu quero que os pratos sejam limpos, hein? Capricha aí no suco, hein? Olha, porque eu já fui em uns restaurantes. Toda vez que você pergunta para alguém o que ele quer, ele diz o que ele não quer mais do que aconteça. O senhor espera de uma companhia aérea? Pô, pelo menos que bote combustível no avião, que eu caiba no banco, que minha mala não seja rasgada. Então, o ser humano, como as perdas marcam muito a gente, geralmente quando você fica com foco no cliente, ele relaciona para você as contrariedades. Quando, na verdade, 70% do tempo, se ele é uma pessoa saudável, está sonhando um futuro melhor. Como a gente consegue ter o foco do cliente? Eu acho que tem que ser a casa discutir muito isso e ensaiar internamente. Pai e mãe sabem fazer isso. Mãe faz. O dia que você veio trabalhar e passou frio, aí você abriu o porta-malas, tinha um pullover, uma malha. Você ligou para sua mãe, ela falou, achou? Por quê? Porque ela era genuinamente interessada no seu futuro. Por isso, as boas empresas fazem o que os clientes querem muito antes de saber pedir. Agora, o óbvio tem armadilha, viu? É mesmo? Tem pelo menos uma. Vamos Do lá. pediatra importante aqui de São Paulo, que eu não vou contar qual é. Chegou uma senhora, o cara não tem hora. Chegou uma senhora muito bonita, sabe, com um nenenzinho. Falou, doutor, conseguiu hora. Doutor, ele falou, pois não, isso aqui ele não cresce, ele não está crescendo, ele continua magrinho. Aí ele pôs o rabo, molhou. Você me diga uma coisa, mas ele mama bem? Ela falou assim, não mama nada, não mama. Aí ela falou assim, faz favor, só tire a sua blusa. Então ela tirou, ele apalpou bem os seios da senhora. Falou, a senhora não tem leite? Não, é que eu sou a avó dele, é da minha filha. Mas gostei muito da consulta, indicou para vários. Bom, vamos lá. Aqui, ó, pergunta do Márcio Barros Negreiro. Pede para você falar um pouco mais sobre esse conceito de empresas válidas e como elas se comparam com as empresas tradicionais. Então, primeiro eu vou chamar as convencionais, não as tradicionais. Então, a empresa válida é aquela que chegou à conclusão de que o que existe é a sociedade humana. Que tudo que eu tenho, até essa roupa que eu estou usando, foi graças a um cliente que deve ter dado algum valor a mim e me fez ganhar. Então, ela é movida pelo gesto de servir. A empresa convencional, que é essa que eu fui formada, que está nos management book, é assim. A empresa é um agente econômico. Tem como objetivo maximizar o lucro do acionista que investiu. A empresa válida é assim, é crescer e prosperar com a riqueza do todo. Dentro de um conceito até muito importante, que curiosamente é rabínico, de que se ela gerar dinheiro limpo, ela tem o aplauso da sociedade e a natureza conspira a favor. E se ela gerar um dinheiro sujo, que significa eu fico com uma dívida profunda, porque eu uso indevidamente tempo e tudo mais dos outros, eu provoco desequilíbrio na natureza. Entende? A empresa válida é isso. E tem 8 dimensões que a gente identificou há 25 anos. Ela só faz coisa útil no foco do cliente, ela tem conduta ética exemplar, com plano de conduta, não é com negócio como é que chama? De código de ética. Porque se é código, precisa de login para entrar. Quer dizer, não dá, né? Ela evolui intencionalmente, ela busca a prosperidade daqueles clientes que as escolheram como fornecedoras. Você veja como o futuro é. Ela mantém um contexto tão bom que as pessoas têm brilho nos olhos. Você mede essas companhias pelo brilho dos olhos das pessoas que estão lá dentro. Sabe? E assim vai. Ela cuida de usar recursos de maneira produtiva, principalmente o tempo. E ela gera lucro admirável merecido. Porque as companhias convencionais, quando ganham dinheiro, elas põem no diminutivo. Tinha um dinheirinho sobrando, comprei uns gadinhos, apliquei lá umas terrinhas, fazer uma fabriquinha nova, tudo inho. Porque tem lá no fundo uma suspeita de que o dinheiro não tem nada a ver com roubado. O efluente do processo é predador. Isso em 2007 o mundo mostrou que acabou. Não é? Até que toda a crise. Agora o que me deixa às vezes muito, e adorei a pergunta dele, sabe por quê? Porque se você pegar o enredo da maior parte dos jornais e das coisas, é tudo divisão econômica. É o dinheiro que precisa para isso, o dinheiro que precisa para aquilo. Quando se sabe que o dinheiro não dá conta de tudo, né? Por que as empresas não conseguem enxergar os problemas reais dos clientes? Porque a realidade é relativa. Né? A realidade, na verdade, não existe. Existe um fato, mas eu posso descrevê-lo da maneira que eu quiser. Então, se aqui atrás de mim, olhando para você, essa parede cai, sem ouvir nenhum barulho, e vem uma tropa de búfalos, você sai correndo e fala, mas já terminou? Eu não estou vendo. Então, a realidade é a maneira que eu vejo as coisas.
Por exemplo, a gente foi aprendendo que toda vez que começa uma reunião que o cara fala a realidade é essa, você tem que virar budista, Por quê? por compaixão. Não Hum. deixa ele falar, mas fica quieto. Porque o ponto de vista, como disse o Frei, é a vista de um ponto, quando falou o Boff, entende? Então, a realidade não é essa. Quer dizer, o fato é, aquela companhia está indo mal, eu pego os números. Mas qual é a realidade? Há versões. Então, e a aversão também, a realidade. Uhum. Então, é assim, a realidade diante disso que está acontecendo aqui, para cada um que nos ouve, é outra. Olha que interessante. Daí a complexidade. Você vê um negócio? Um erro crasso nas companhias. Cliente tal, conheço muito. Conheço muito. Como conhece? Se até Heráclito disse que você não atravessa um rio 2 vezes. Por exemplo, eu quando chegar em casa hoje, vai ser alguém que nunca pôs o pé lá antes. Porque eu estive aqui com você, eu vim conversando com o senhor João para vir para cá, que é uma pessoa querida que trabalha conosco. Eu assisti, ouvi rádio. Então, eu sou mais enriquecido. E vou encontrar pessoas que nunca viveram lá também. Que é minha mulher e meus filhos, porque viveram. Então, essa dinâmica que deixa rico o mundo das relações, que não é relacionamento, é construção, é o que faz o grande sucesso das boas companhias. Então as boas companhias trabalham com enorme esforço, fazendo o melhor que pode, e com muita fé e esperança, porque só o esforço não dá conta. Como que eu identifico o óbvio na minha empresa? Basta você andar e olhar. Eu cheguei aqui e vi na hora que cheguei, nós estávamos vindo para cá, a gente veio na hora que veio, chegou. Tem coisas engraçadinhas, por exemplo, fomos numa companhia ontem, e onde ela é totalmente cooperativa, sabe? Sabe como é que eram as mesas de reunião? Redondas. Porque a mesa de redonda coloca a gente no mesmo nível. E bota todo mundo frente a frente. Frente a frente, Newton. A outra tem um cara numa poltrona maior, entendeu? Tem coisas engraçadíssimas, né? Por exemplo, num restaurante um dia desse, que a gente costuma ir, eu ainda fui fazer uma brincadeira com... Ai, que tonto, viu? Imagina eu que trabalho em marketing só há tantos anos. Eu virei para o nosso querido lá do nosso metro e falei assim, vocês aceitam todos os cartões aqui? Eu falei, lógico. Aí eu peguei e tirei meu cartão de visitas. Ele falou, muito obrigado, seu Zé Carlos. Eu falei, não estou brincando. Não, eu mando para dona Helena, ela paga. Aí eu caí do cavalo, falei, que porcaria de consultor de marketing. Você viu que coisa linda? Por se ele tá lá toda hora, Milton, você entendeu? Eu fui fazer uma brincadeira. Aí eu falei assim, eu preciso convidar esse cara para trabalhar na nossa empresa, tá certo? Então, eu acho assim que a escuta e observação é parar e olhar o mundo, sabe? Porque pessoas, não importa de que estatura econômica, nada. Escuta e observação. Não é pergunta. Nós vivemos correndo, competindo dentro das empresas. Isso. Usando uma expressão que você já usou aqui, não temos tempo para nada. Isso. Como que eu consigo observar? Então, eu acho assim, é um exercício, eu vou falar, pode até... eu cada vez mais que eu estou vivendo, né, e eu já sou uma pessoa de idade, eu menos presto atenção no que a pessoa fala, mas o rosto e o jeito que ela falou aquilo para mim. Porque se eu mandar, por exemplo, um e-mail para você ou para alguém assim, A, E, I, O, U, você falou, o cara pirou de vez. Mas o A pode ser I, O, tal. Então, olha, quanto mais prestar atenção nisso, você está fazendo a maior pós-graduação no brilho do óbvio. E é mais fácil, não custa nada. O pior é que não está em plano estratégico nenhum e nem tem orçamento. E, ao mesmo tempo, pode ser explorado, com o perdão da palavra, mas pode ser explorado por empresas de qualquer tamanho, inclusive por empresas que nem existem como tal. Ou seja, eu prestando um serviço para alguma pessoa. Prestar atenção e trabalhar o brilho do óbvio pode servir para qualquer tipo de empresa. Um pintor maravilhoso, por sinal, do Rio Grande do Sul, terra do meu avô e da sua terra. Que não se perca por ser gaúcho. Maravilhoso. Vai pintar a casa de um casal que foi enquanto ele foi de lua de mel. Sabe o que ele fez? Ele arrumou o quarto, comprou flores, arrumou a cama, deixou aquilo lindo. Ele só foi contratado para pintar. O casal chegou, virou o maior propagandista do pintor. Chegamos a trazer o cara para São Paulo para dar aula para diretor de Embraer, diretor de Bradesco, diretor de tudo. Significa o seguinte, é uma visão do todo mesmo, sabe? Eu tenho a impressão, Milton, que é assim, é um banho de bênção mesmo. Por isso que eu falo, acho que o céu é o óbvio, com imenso e divino brilho, entende? Bom, acho que com isso a gente passou pelo óbvio. E espero que tenhamos convencido as pessoas de que prestar atenção nesse óbvio pode ser transformador. É isso que vocês descobriram nesse tempo todo trabalhando com todo tipo de empresa. Exatamente. O óbvio não custa nada e o valor vai parar lá em cima.
Tá certo. Eu quero, antes de encerrar aqui, fazer o óbvio também. Agradecer as pessoas que escreveram para cá, encaminharam uma série de perguntas, algumas até mais complexas do que eu teria capacidade de fazer aqui no ar, e isso nos ajuda porque faz com que a gente consiga compartilhar melhor todos esses assuntos. E, como é óbvio, também agradecer a você mais uma vez, José Carlos Teixeira Moreira, que por outras vezes já esteve conosco aqui no Mundo Corporativo e sempre tem algo novo para nos trazer. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado. José Carlos Teixeira Moreira, que é presidente do Instituto e da Escola de Marketing Industrial. A você, mais uma vez, o nosso agradecimento. Lembrando sempre que esse conhecimento aqui é para ser compartilhado com outras pessoas. Então faça isso, compartilhe este vídeo, compartilhe este áudio, tudo aquilo que você lembrou e refletiu sobre o tema que nós tratamos, coloque em texto, publique, leve para as outras pessoas. Se você quiser, você pode ir lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, lá no LinkedIn. Vai até lá, você publica o seu texto lá. Ou seja, você faz com que esse conhecimento vá à frente. Que o grande barato dessa nossa conversa é exatamente esse. Combinado? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.